Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, acho que rápido, mas vai ser um vídeo que eu digo assim, é mais um podcast, então se você quiser só ouvir o que eu vou falar, eu vou estar falando, não precisa ficar olhando para minha cara feia, né? Se você não quiser. Vai ser um vídeo mais focado nessa questão de compreender por que que você deve começar como generalista, né, dentro da área de dados. Eu vou tentar ser breve no vídeo também para não ficar alugando muito vocês, mas basicamente, o que que você tem que entender? Cara, você precisa focar em fundamentos e conceitos, tá? Acabou o vídeo, não, brincadeira. Mas eu já falei muitas vezes sobre isso, acho que para quem me conhece, já tá aqui mais tempo no canal, desde o começo, né, na verdade desde o começo da minha carreira, eu sempre entendi que isso era muito importante, né? Não ser uma pessoa ferramenteira, Ctrl C, Ctrl V, uma pessoa que não entende o que está fazendo, ou seja, só decorou os processos. Isso vai te prejudicar muito, né? É importante que você entenda como o projeto funciona como um todo, ou seja, da onde o dado vem, de onde ele vai, entender as terminologias, né, da área de dados e da área de TI como um todo, para você não ser pego de surpresa e ficar boiando, né? Isso também envolve, com certeza, conceitos e fundamentos, entender o que que é um OLAP, o que que é um OLTP, o que que é uma pipeline de dados, o que que é uma arquitetura, o que que é um data lake, um delta lake, eh, entender a entender todas as nuances, né, modelagem de dados, o que é cardinalidade, o que que é, enfim, vários termos, né, várias coisas, relacionamento entre dados, enfim. Tem muitas chaves primárias, enfim, tem muita coisa que dá para falar aqui o dia inteiro, né. O que eu quero dizer é que tem muita gente, e que inclusive eu conheço, e cara, eu pergunto algumas coisas assim, numa boa mesmo, trocando ideia mesmo sobre a área e não sabe, consegue explicar. Não, não, só faço ali o meu serviço, só faço ali o meu trabalho mesmo, tá bom, né. E essa pessoa fala para mim: "Ah, não, eu quero migrar", né. Assim, amigos que querem migrar, né, e falam que querem migrar, mas assim, não tem paciência, né. Hoje a gente nessa era de TikTok, de, enfim, de muita velocidade, uma velocidade no sentido ruim, né, por exemplo, vídeos de 5 segundos lá que você fica passando reels, 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 tem a velocidade boa, né, que é você conseguir processar um dado rápido, por exemplo. Mas, o que eu quero dizer, tirando as brincadeiras, é que, cara, a gente tá tão acostumado que tudo tem que ser rápido, tudo tem que gerar dopamina, tudo tem que ser prazeroso o tempo todo, né, que a gente só quer, focar no fim, ou seja, eu só quero focar em que ferramenta eu preciso saber para poder ser especialista em ciência de dados, para ser especialista em engenharia de dados. E acaba se frustrando, porque o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, e acaba não aceitando essas pessoas, né. E aí a pessoa fala: "Poxa, mas eu sou tão especialista sei lá, em fazer algo específico", por exemplo, sou tão especialista em Power BI. Nada contra, viu gente, uso bastante Power BI. Adoro, é uma ferramenta de visualização maravilhosa, tá. Quando e quando você tá assim, né, às vezes existe a necessidade, às vezes está com pressa, às vezes em algum momento específico, há necessidade, dependendo da quantidade de dados, de você mexer ali e fazer um ETL, né, um tratamento dentro do Power BI. Mas não é o aconselhável, tá bom? Então, você não fique chateado, mas é a verdade. Mas vamos lá. Adoro, tá. E aí a pessoa focou só nisso, mais nada, assim, ela só quer saber ali do Power BI, o que que o Power BI faz, e às vezes, é bem Ctrl C, Ctrl V mesmo, não quer, tipo, entender as camadas por trás, porque, o pessoal brinca muito, né, com o Power BI, mas o Power BI é uma ferramenta muito boa, entendeu, para o que ela se propõe, ela é fantástica, e você tem que ela tem uma curva de aprendizado sim, entendeu, não é simples, não é fácil: "Ah, peguei aqui e já aprendi", né. Eu como eu estou no meio que transita sempre entre engenharia e análise de dados,
né? Eu posso dizer, eu entendo os dois lados, né? Às vezes o engenheiro fica tipo, sacaneando, o cara só usa Power BI, nem não sei o quê. E aí sei lá, o cara que só usa Power BI fica sei lá, com raiva do cara que já usa um Python, um Spark, alguma coisa. Enfim, né? Sempre tem essas bobeiras aí. Ah, claro que tento sempre entender, né? Tipo assim, que o pessoal tá só brincando com o outro, né, gente? Pelo amor de Deus, não vão brigar por causa disso. Mas o que eu quero dizer é, realmente, a pessoa que tem, sim, um conhecimento só numa coisa muito específica, independente de ser o Power BI ou ser só o Spark, ela pode acabar ficando limitada, né? Então, assim, se ela não pega pelo menos para entender as camadas que existem por trás, ou seja, eu tiro o dado de um lugar, processo com o Spark e faço a visualização com o Power BI. Aí não, aí a pessoa, enfim, só entende o Spark. Por que vai usar o Power BI? Sei, né? Por exemplo, a gente também tem uma mania, né? Como isso infelizmente acontece muito, às vezes, quando a pessoa é muito ferramenteira, né? Dando o exemplo até do Power BI mesmo, sei lá, de outra ferramenta, whatever, né? Eu falo do Power BI porque realmente é a mais comum, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada contra. Eu uso bastante, adoro. Que é a questão de ele ficar tão viciado que ele não consegue dar outra solução. Né? Por exemplo, tudo bem, às vezes acontece, você está inserido num cenário, num local, que você é obrigado, você não tem como utilizar outras ferramentas. É aquelas ferramentas XYZ, você dá sugestão, mas você sabe que infelizmente não tem como, é aquilo. Mas, num cenário em que você, por exemplo, começa um projeto do zero, um projeto geralmente de uma empresa que ela está começando, né, maturidade ainda inicial na área de dados, né? Então, é muito bacana você poder sugerir ferramentas, poder sugerir tecnologias, porque você tem um conhecimento todo, do todo. Então você sabe como levantar requisitos, você sabe identificar a dor do cliente, ou seja, você entende um pouco dessa questão de negócios, você entende que há necessidade de um processamento de dados, há necessidade de um armazenamento, há necessidade de segurança, há necessidade de uma camada de visualização para o cliente ter essa área, né, de tirar insights, tirar realmente o valor. Mas se você focou somente numa parte, você provavelmente vai ter dificuldade até de se inserir no mercado. Porque muitas empresas, você não trabalha somente naquilo que você estudou. Então, você vai precisar mexer com outras camadas, com SQL, por exemplo, né? Com Spark, que eu já falei. Enfim, o que eu quero dizer é que eu recomendo você mexer com fundamentos e com conceitos sempre, tá? Você sempre tem que estar estudando, mas eu digo que no seu começo de carreira ali, nos 6 primeiros meses, num ano, eu acredito que você precisa focar mais nisso. Não deixar de lado o que você quer ser. Eu quero ser cientista de dados, beleza. Mas você vai entender todos os fundamentos e conceitos gerais da área de dados e depois focar nos da área que você está se especializando, tá? Então, essa questão de você ser generalista é importante por isso, porque é um diferencial de mercado, tá? Você consegue entender todas as nuances, tudo que está acontecendo dentro do projeto, você consegue resolver problemas com mais facilidade, você ganha uma maturidade muito maior dentro da área e você é mais valorizado também, porque você vai ser uma pessoa que vai conseguir resolver problemas com muito mais facilidade, por estar identificando, às vezes, um problema lá na ponta, que vai prejudicar a sua parte. Às vezes, na ponta ali, tem uma pessoa que é Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Tem uma pessoa que não teve esse seu essa sua meu Deus, fugiu a palavra total. Enfim, não teve essa sua esperteza, vamos usar essa palavra, não teve essa sua esperteza de, fortalecer, né, fundamentos e conceitos. Para quem me conhece, não sei se eu já falei isso no começo do vídeo, gente, mas hoje eu tô meio doido. Mas, eu sempre cara, acho que desde que eu tenho esse canal aqui, deve ter mais de 3 anos já, não sei.
Desde a minha carreira, desde o meu início de carreira, que eu fiz a migração de área administrativa para área de dados, cara, eu sempre falei como é importante essa parte de fundamentos e conceitos, como é importante você fortalecer isso no seu escopo, né? Porque a curva de aprendizado também de ferramentas vai facilitar bastante. Tem muita ferramenta que vai e volta, ou só vai e não volta, e todas elas basicamente usam os mesmos conceitos, as mesmas camadas por debaixo, né? Todas elas têm um entendimento do que precisa ser feito. Vamos dizer que o processamento em batch, se você não sabe o que é processamento em batch, provavelmente é porque você não, não entende de conceitos fundamentos, brincadeira. Mas o processamento em batch, ele geralmente 99% das vezes ele vai funcionar da mesma maneira, né? Vai ser um ETL, um ALT, em que você vai extrair, tratar e compartilhar, né, esses dados para poderem serem consumidos, né? Eu acho que eu já falei pra caramba, tá? Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Esse vídeo aqui não tem a intenção de julgar ninguém, de falar nada, enfim, por exemplo, assim, me meter na carreira dos outros, né? Me meter na carreira dos outros, não é isso. Mas é um conselho que eu dou. Cara, foca mesmo, fortaleça essa parte generalista no começo, né? Entenda os termos, entenda os conceitos, entenda os fundamentos, e vá com o tempo, até para mudança. Às vezes você, por exemplo, eu quando eu comecei na área, eu queria ser cientista de dados. A partir do momento que eu fui estudando e conhecendo mais a área como todos, eu me tornei analista e, por fim, gostei mais ainda de ser engenheiro. Então a gente sempre roda muito, né, dentro das áreas também, e é importante fazer isso. Galera, não sei se ficou claro, espero que tenha ajudado vocês aí um pouco. Ou mais um, igual eu te falei, um sites aqui, um bate-papo mais solto, mais descontraído, né? Sobre o que eu penso sobre você começar a sua carreira como generalista e não começar de cara já como especialista, beleza? Valeu e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Ajuda aí, hein? Valeu, falou!